Fala pessoal, começa a terceira edição do 11 em Campo, o podcast que fala muito ou quase tudo sobre a bola. Eu sou Vitor Moura e hoje eu tô com eles. Cara, os caras que mais dão sorte pro Arsenal nesse mundo. Anderson Cavalcante e Wilson Soto. O Arsenal que depois do primeiro podcast já foram 5 jogos e ele não perdeu ainda. Tudo bem, Wilson? Fala, Vitor. Fala, Anderson. Tudo bem? Podcast de sorte do Arsenal e azar de outros times aí, hein? Elogiamos o Chelsea semana passada. O Chelsea perdeu, depois conseguiu vencer, mas vamos ver quem a gente vai zicar mais. Vamos zicar mais, sempre zicando. Tá certo. E aí, Anderson, o que tem para falar de bom além dessa fase esplêndida do Arsenal? Fala, Vitão, fala, Wilson. Verdade, a gente anda secando todos os clubes, exceto o Arsenal, mas dessa vez, hoje, nós secamos o Arsenal, indiretamente. O Arsenal não perdeu, mas basicamente deu adeus à vaga na Champions, né? Porque ficou 4 pontos atrás do Manchester United, que está voando, então eu acho que agora já era para os Gunners. O Arsenal que empatou na 34ª rodada com o Leicester, mas 5 jogos, 4 vitórias, um empate desde o primeiro 11 em campo. Realmente a gente dá muita sorte pro Arsenal. Mas o primeiro assunto do programa não é Inglaterra nem Arsenal. Vamos falar do Brasil hoje. O Brasil, o futebol brasileiro que vive um momento conturbado, principalmente no Rio de Janeiro, com essa briga Flamengo, TV Globo. Realmente é difícil de entender o que acontece. É mais difícil até do que o regulamento do Carioca, né, Wilson? É bem complicado, né? Primeiro é bom a gente já ressaltar que a volta já foi totalmente, na minha visão, lamentável, né? Nós tivemos a volta do futebol brasileiro lá pro dia 18 de junho, no jogo do Flamengo. No mesmo dia, eles jogaram no Maracanã, Flamengo e Bangu, foi 3-0 o jogo. No mesmo dia, tivemos ao lado ali, o hospital de campanha, morrendo 2 pessoas e o som de balada no Maracanã. Você vê como é que é esse pessoal. E nós estamos com uma semana muito conturbada de transmissões, de Globo perdendo um pouco do monopólio. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a MP assinada, muda um pouco o direito de transmissão. Eu acho que aí vai ter muito assunto pra gente comentar nesse podcast. Também falando, agora deixar também uma opinião, porque primeiramente que o regulamento de muitos campeonatos estaduais já é totalmente errôneo na minha opinião. Agora, esse regulamento do Carioca, ainda mais com essa volta muito precipitada de um campeonato em meio a uma pandemia, em meio a uma crise que vive um país e o mundo, né? O Flamengo acaba surgindo como protagonista, porque quer avançar nesse calendário, quer que as competições aconteçam logo. O presidente, o Landim, tem uma grande participação nisso. Realmente é uma fase errada. Agora, essa briga de direito de transmissão, eu queria a opinião do Anderson também, é difícil isso. Foi televisão até um certo ponto, foi televisão, a Globo que manda, a emissora X que manda, só que aí vem o Flamengo e bate de frente. Por um lado é bom, logicamente, porque precisa tirar também esse monopólio, mas por outro lado acaba extrapolando algumas regras, né, Anderson? É isso aí, Vitor. O que a gente tem que analisar, antes de falar desse direito de transmissão, é que o Flamengo, ele não quer mudar o patamar do futebol, a união dos clubes, todos os clubes saírem desse domínio da Globo. Na verdade, o Flamengo quer, como todos os clubes no Brasil, como sempre, só o benefício próprio. Primeiro, ele conseguiu, meio que nas escuras, na surdina, na calada da noite, essa MP através do presidente da República para conseguir transmitir os próprios jogos e sair desse monopólio da Rede Globo, que até então não tinha renovado o Flamengo, porque o Flamengo queria um valor e a Globo achou que isso era um valor muito elevado. Fora um pouquinho dessa questão, teve a semifinal da Taça Rio contra o Volta Redonda, que o Flamengo cobrou dos torcedores R$10 para assistir pela plataforma MyCúbio. Os sócios torcedores tinham o direito de assistir gratuitamente, isso deixando em muitas aspas aqui, mas quase 100 mil pessoas compraram esse ingresso e o Flamengo lançou uma nota falando que se o torcedor quisesse pedir o reembolso, que estaria prejudicando o Flamengo. Foi exatamente isso que disse na nota. Wilson, realmente é difícil essa questão ainda de discutir streaming, principalmente aqui no Brasil. Só que não é só o Flamengo que está fazendo isso. Red Bull, Atlético Mineiro já deram suas opiniões também, né? Sim, tem muitos clubes aí que estão já pensando. Só que eu vejo a parte negativa dessa tentativa, porque o Flamengo, ele obteve, só pra gente contextualizar, né? O Flamengo teve o primeiro jogo com o Bangu, lá o 3-0, depois pegou o Boa Vista, foi 2-0 e foi o primeiro jogo transmitido. E nesse jogo foi um verdadeiro sucesso, porque o Flamengo, em termos de números para a internet, né? O Flamengo, ele teve cerca de 11 milhões de visualizações e 2,2
1,2 milhões de visualizações simultâneas, batendo o recorde anterior que era do Grenal, né, da Libertadores, aconteceu em março. Então, além de tudo, todos esses números, foi a 9ª maior live da história, perdendo, ali até fez a brincadeira, né, que perdeu 2 vezes Marília Mendonça, né, a cantora. Se ela tivesse comentando, talvez o Flamengo conseguiria até chegar em primeiro lugar, porque o Flamengo, ele chegou em números gigantescos ali, foi o 9º maior, e mesmo assim pensou de um dia para o outro transmitir a semifinal de maneira paga, cobrando R$10. O que eu vejo de negativo, eu acho que já falaram bastante sobre o monopólio, que é interessante a gente tentar cobrar o monopólio, porque a melhor parte da transmissão, pelo menos para mim, de futebol na TV aberta, era quando você tinha Bandeirantes, quando você tinha o próprio SBT, a Rede Globo. Acho que só a Globo não é interessante pro futebol. Com esse clima gostoso que ousa em campo agora, vai pro Palmeiras, porque do Palmeiras tem gente indo embora, ainda não foi, mas com certeza essa transferência vai acertar. Transferência, aliás, por empréstimo nesse começo. É o Dudu do Palmeiras que pode ir pro... Eu vou pronunciar direito, calma aí. Aldo Hell, como diria um jogador que está jogando ali no Catar. Aldo Hell do Catar, que pode pagar 7 milhões de euros para tirar o Dudu por empréstimo por 1 ano do Palmeiras. Anderson, tem mais informações disso? Eu falei certo, Aldo Hell. Eu não vou me arriscar a pronunciar o nome do clube, mas eu li notícias que o Dudu já fez, inclusive, os exames médicos, só por uma questão de fuso horário, que ele não assinou, o contrato ainda não foi firmado. Mas é um contrato, tudo que indica, de 1 ano de empréstimo, com valor de 7 milhões de euros. Isso vai ser muito bom para os cofres do Palmeiras. A gente tem que ver na ação técnica, né? Da falta que ele faz para esse elenco do Palmeiras. Concordo, eu acredito que o Dudu ali, desde 2015, com a chegada dele, início da era Crefisa, Palmeiras foi Dudu dependente em muitos jogos, mesmo que tenha falhado em muitos compromissos que era tido como favorito, que podia avançar nas competições, é só ver Libertadores, tanto mesmo, até mesmo o Campeonato Brasileiro, mas essa transferência do Dudu, eu acredito que no elenco do Palmeiras não tenha ninguém para substituir da qualidade do Dudu no elenco. Você tem ali o Gabriel Veron, tem o William que pode jogar na ponta e talvez até colocar o Scarpa voltar como titular, mas eu acho difícil com o Luxemburgo ali no banco de reservas, mas essa transferência do Dudu é algo que o Palmeiras pode sentir. Como eu tinha falado até anteriormente aqui, falei em off com o pessoal, eu acho que o Dudu tá indo na hora errada. Eu acho que o Dudu já era para ter saído antes, era uma transferência muito mais rentável para o Palmeiras do que essa hoje, ainda mais por empréstimo de 1 ano, ainda pode voltar, eu não sei, eu queria a opinião do Wilson sobre isso, porque... Eu não vou nem dar uma informação, mas uma opinião. Recentemente nós acompanhamos os casos aí do Dudu extra-campo, né? Creio que isso teve uma interferência gigantesca na saída dele, igual você disse. O Dudu poderia ter saído há um tempo atrás, por mais ainda, mais valores até maiores, e acabou saindo agora dessa maneira bem conturbada, um pouco estranho, né? Um pouco obscuro. Mas sobre o Dudu no Palmeiras, é um jogador que, na minha visão, já chegou grande, né? Já chegou pressionado através do chapéu lá que teve, no caso do Corinthians, do São Paulo envolvido também. Então o Dudu já chegou ali com status, viveu uma relação de tapas e beijos com os torcedores palmeirenses. Chegou um certo momento que ele se tornou, na minha visão, principalmente eu acho que em 2018, se eu não me engano, até que ele foi até convocado um certo momento para a seleção. Ele era um dos melhores, se não o melhor jogador do país, decidia jogos, jogava muito bem pelo Palmeiras. E na minha visão, essa saída dele do Palmeiras vai deixar um buraco, porque são jogadores que marcam época. Eu vejo que muitos clubes vencedores, exemplo do Palmeiras, tem jogadores que são marcantes. Nós tivemos aí a época do Ademir da Guia, do Oberdan Catani, pegaram ali academias que marcaram a época. Tivemos o Marcão aí dos anos 2000, tivemos também o Edmundo na era Parmalat, jogadores que marcam a época. Se eu fosse colocar um jogador que marcou essa época Crefisa, a época do Palmeiras, digamos assim, pós, né, a Crefisa, é o Dudu. O Dudu vai fazer muita falta pro Palmeiras, Anderson? Você acredita que tem alguém, assim como o Wilson, que consegue substituir ele? Eu sigo o Wilson, acho que o Palmeiras vai abrir uma lacuna nesse lado do campo. Olhando a escalação que o Luxemburgo imaginava, eu acredito que o Dudu não faça falta no primeiro momento, porque o pensamento do Luxemburgo era um Palmeiras com 4 atacantes, Rony, Bigode e Luiz Adriano, e o quarto seria o Dudu, que jogaria mais recuado ali na criação da jogada. Como um
um falso meia, vamos colocar assim, nesse posicionamento do Dudu. Com a saída do Dudu, vai continuar o mesmo buraco que o Palmeiras já tinha, a falta do meia. Então, o Palmeiras, na verdade, não tem que procurar um substituto para o Dudu, porque jogadores de lado, o Palmeiras tem Rony, tem o Gabriel Veirão que subiu muito bem, o William Bigode que sempre joga bem. Então, no primeiro momento, o Palmeiras precisa achar um meia. O meia vai ser o ponto-chave. Eu não sei se vai ressuscitar o Lucas Lima, o Scarpa, o Zé Rafael, o Rafael Veiga. Pode dar chance pro menino da base, o Alanzinho, que é muito bom. Talvez o torcedor palmeirense nem sinta falta do Dudu nesse primeiro momento. Se encaixar o time, encontrar um meia, eu acho que jogadores de beirada de campo, o Palmeiras tem muita qualidade. E o time lá do Catar, eu não vou pronunciar o nome de novo, vocês já ouviram várias vezes eu falando. Já mandou embora até o Mandzukic para abrir o limite de estrangeiros no time. Então, realmente, se o Dudu não ir, não vai ser nenhuma barrigada do jornalismo. Vai ser uma baleia azul pulando no mar, porque não tem como o Dudu não sair nesse momento e o Palmeiras realmente vai sentir bastante. Agora, essa coisa de empréstimo aí, de um ano, depois voltar, e se cumprir algumas metas, e se o Aldo, eu acabei falando de novo, quiser o Dudu de volta, vai ter que pagar um valor também um pouco acima disso para chegar em torno de 80, 90 milhões de reais. Mas esse negócio de empréstimo ou não, eu achei que foi meio escondido, né? Meio um negócio feito escondido, como a gente tinha falado até no outro podcast entre Barcelona e Juventus. Tem rolo aí, Wilson. Eu não desconfio mais de nada quando o assunto é essas negociações. Os cartolas, eles estão sempre à frente dos nossos pensamentos. São bem inteligentes, sempre fazem o rolo. A gente vê negociações hoje, é muito difícil você ter uma negociação limpa, né? E tão clara no futebol, principalmente no Brasil, né? Eu realmente não sei onde vai dar. Se o Dudu voltará, tem até teorias da conspiração aí. O Anderson pode até dar uma teoria pra gente, se quiser, aí na sequência. Na verdade, eu sempre desconfio quando um cartola brasileiro faz uma negociação. Nunca acho que é algo muito claro, sempre é nas escuras pra mim. Realmente, esse negócio aí, mexer com dinheiro é complicado. É melhor ficar só na bola que a gente ganha mais aqui, né? Quando precisa meter o pau também, a gente mete pau, mas melhor ficar na bola, porque esse negócio de transferência, esse negócio de dinheiro, tem muita gente aí que sabe. Aí negocia daqui, negocia de lá, omite valores, enfim. E não é só aqui no Brasil, não, viu? Lá fora, como a gente citou também Barcelona e Juventus, tem coisas muito cabeludas acontecendo por baixo dos panos. Mas o Dudu realmente vai fazer falta ao Palmeiras, mas acredito que pode ter sucesso agora de novo financeiramente indo para o Catar. Bom, falando agora do Brasil, vamos para a Europa, vamos fazer o nosso giro europeu, a começar pela La Liga, pela Espanha, que o Sérgio Ramos, aliás, o Sérgio Ramos, gol de pênalti, que é o novo apelido dele, substituiu o Cristiano Ronaldo. É uma brincadeira de mau gosto até, porque é um excelente jogador. Tem uma polêmica ali do VAR, porque o Sérgio Ramos só faz gol de pênalti, marcou 4 gols que foram marcados pelo VAR, muitos deles polêmicos, inclusive um deles do Marcelo, que o Marcelo sofreu, me fugiu o nome do adversário, que o VAR parece dar uma ajudada, até o Piquet fez um sinal em outro jogo, contestando um pênalti não marcado pro Barcelona, que era meio claro, ficou muito confuso. O que você achou sobre isso, Anderson? O VAR na La Liga, aliás, o Real Vardri. Primeiro a gente tem que contextualizar todo o campeonato espanhol, né? Se for só esse curto momento, também acredito que o Real Madrid esteja sendo beneficiado pelo VAR. Eu não sei se é propositalmente, porque o Real precisa ser campeão, pelo fato da temporada passada não ter ganho nada, ou se é coincidência mesmo. Toda vez que alguém do Real Madrid cai na área, o juiz dá pênalti, consultando o VAR. Sobre o Sérgio Ramos é o segundo artilheiro do Real Madrid na temporada. Isso é uma coisa bizarra. Num time que gastou quase 100 milhões com Hazard, tem Bale, tem Benzema, todo mundo, e o Sérgio Ramos é o segundo artilheiro do clube. O primeiro é o Benzema, e em segundo vem o próprio Sérgio Ramos. Se eu não me engano, o Sérgio Ramos tem 12 gols em La Liga, 6 de pênalti, 4 deles nos últimos jogos, e um dos últimos gols dele também foi de falta. Então o Sérgio Ramos não é só de pênalti que ele marca, ele também faz gol de falta. Brincadeiras à parte, o Sérgio Ramos é muito decisivo mesmo. Eu não sei se é proposital ou não, mas o Real Madrid tem sim se beneficiado do VAR. Inclusive, nesse jogo, o Sérgio Ramos fez um pênalti, deu uma cotovelada no adversário. Pra mim, deveria ter sido expulso. Não foi expulso e minutos depois marcou o gol da vitória. Então,
são muitas coincidências, eu acho que o Real Madrid tá sendo beneficiado nessa reta final. Pô, o Anderson falou da falta do Sérgio Ramos, o Salah tá aqui chorando no meu ombro, poxa. Tadinho do Salah, não pode falar que o Sérgio Ramos bate, o Sérgio Ramos não bate, ele faz carinho. Mas brincadeiras à parte, ô Wilson, o presidente da La Liga, o Javier Tebas, ele deu nota 7 pro VAR em uma entrevista para um jornal europeu e falou que tem falhas tecnológicas. É claro, a gente viu o VAR aqui no Brasil também, tem muitas falhas, a demora é incrível, lances que poderiam ser vistos até a olho nu, que demora minutos ali em campo, que passam como horas para os torcedores, para os jornalistas, para quem está acompanhando o jogo. E se lá na Espanha tá ruim, aqui no Brasil tá pior, isso eu não duvido. Mas você acredita que tem interferência direta, principalmente em Real Madrid, e às vezes até em benefício ao Real e malefício ao Barcelona, porque, segundo o Piquet, é isso que tá acontecendo, Wilson. Piquet é muito bom pra falar, inclusive 2008, né, contra o Chelsea, ele tem muita credibilidade pra falar disso, de ajuda. Mas enfim, eu acho que os dois clubes, né, da Espanha, eles têm uma certa ajuda, nem sei se são ajudas propositais ou pela camisa. Eu vejo muitos erros de arbitragem que acontecem por causa da camisa, pressão de juiz, às vezes pressão no local que está, de torcida, enfim. O VAR, que você falou, acho que é bem assertivo. Aqui no Brasil, pelo menos, eu como eu falei, eu assisto bastante o campeonato inglês, então eu vejo uma diferença muito grande de como é analisado o VAR lá e como é analisado o VAR aqui. E na Espanha, os jogos que eu acompanhei, principalmente o jogo entre Barcelona e Atlético, eu fiquei abismado de ter visto um pênalti que foi marcado pro Atlético, que eu olhei ali, com todo respeito, mas é uma vergonha. Você vê um cara que tropeça no próprio pé, você tem não sei quantas câmeras em campo, o VAR analisa e dá o pênalti contra o Barcelona. Foi aconteceu o pênalti pro Atlético. Na Inglaterra hoje, teve o jogo que eu tava acompanhando, que era entre Arsenal e Leicester, teve diversas interferências do VAR durante a partida, em gols, em lances, em impedimento, enfim, e o jogo fluiu. Se fosse no Brasil, a gente demorado aí, em vez de 90, quase 120 minutos pra terminar a partida. Então acho que a rapidez, a agilidade do VAR é necessário, mas mais do que a agilidade é a assertividade. Eu sempre fui de criticar a arbitragem, eu acho que a arbitragem ela tem que ser criticada quando erra. Depois que nós saímos da era arbitragem sem auxílio da tecnologia para o VAR, para os demais auxílios, teve um erro gigantesco no primeiro jogo da Premier League da volta do Sheffield de Aston Villa, naquele gol que a bola entrou e não apitou lá o sistema. E assim, esses erros para mim são inadmissíveis, porque você tem muitas câmeras para assistir. Para mim, na minha visão, tem alguma coisa a mais quando o cara vê, olha ali, não tem uma interpretação dúbia, não tem uma outra análise a fazer. Ali, se o cara pensou na própria perna, igual aconteceu com o Atlético, não é pênalti. Simples. Eu acho que o que acontece, o que o cara tá assistindo? Tá assistindo uma série do Netflix? Não sei nem se eu posso falar Netflix aqui, mas tá fazendo o que com o VAR? Realmente eu concordo com isso que o Wilson falou. O VAR, ele tá aí, a tecnologia tá aí para ajudar realmente o futebol, tá aí para agregar ao futebol em si. Só que tem algumas ligas que parecem insistir no erro, ligas e técnicos. Às vezes lances simples que precisa acionar o VAR, alguns lances meio ruins que fica mal também. Então, realmente, é difícil você analisar o VAR agora nesse período. Vai demorar ainda todo mundo se adaptar. Tomara que alguns árbitros, principalmente, parem de insistir no erro e parem de usar como muleta, né? Parem de falar, poxa, eu não sei como é que foi aquele lance, tô com medo de marcar tal jogada, aí vou acionar o VAR. Não é assim que o VAR funciona. O VAR precisa ser usado por gente que aprendeu a lidar com ele e que vai fazer muita diferença. Tem também essa questão, eu vou até puxar um assunto para cá, porque eu acho muito importante encaixar nele agora, senão não vai dar tempo de falar tudo que a gente precisa falar nesse podcast, que é a utilização de árbitros robôs na Copa de 2022. Ou seja, não vai ter nem a presença humana para ser os auxiliares de arbitragem adicionais. Não é que vai substituir nesse primeiro momento. É algo que vai ser utilizado pelos robôs, desculpe. Anderson, eu queria que você desse sua opinião sobre isso e se realmente os robôs são uma saída para diminuir esse erro, porque para mim o futebol, a sua essência é no ser humano. É o ser humano que monta o futebol e a tecnologia tá para agregar, não para substituir. Exatamente isso que você falou. O futebol é composto por seres humanos, né? A partir do momento que você deixa o jogo muito frio, excluindo os árbitros assistentes, deixando só na conta da tecnologia, você tá acabando com a essência do futebol, né? Também temos um outro problema. Eles vão testar, tudo lindo, maravilhoso, mas às vezes a tecnologia dá problema. Inclusive, o lance do Sheffield que o Soto citou, foi exatamente isso que aconteceu. Tem o chip na bola, só que naquele momento o chip não funcionou, não validaram gol. Então, pode acontecer isso com o árbitro assistente robô. O árbitro assistente pode deixar passar, não marcar. E não só lá na Espanha, né? Aqui no Brasil também tem alguns clubes aí
dá ruim marcar algum pênalti, alguma falta por causa do VAR, né? Mas isso a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas eu acredito que você que está ouvindo saiba de alguns clubes aí. Não vou citar nomes, mas a gente já falou de um deles aqui no podcast. Vamos para o próximo tema? Bom, o assunto está muito bom aqui na Espanha, principalmente com o VAR, mas eu só queria dar uma passada rápida, principalmente na Inglaterra e na Alemanha. Na Alemanha é rapidinho também, a gente vai falar só sobre mais uma dobradinha do Bayern de Munique, pelo segunda temporada seguida, venceu a Bundesliga e também a Copa da Alemanha, aumenta ainda mais o império lá, só que o Philippe Coutinho, ele jogou apenas 36 minutos nessa volta pós-pandemia entre aspas, mas já ganhou dois troféus. Ele vai voltar para o Barcelona, mas já tem time interessado, então o Coutinho acho que não para ali no Barcelona, né, Wilson? Pois é, o Coutinho é um baita de jogador, na minha visão. Ele não tá tendo muito êxito pós saída do Liverpool, né? Onde ele se deu muito bem. É questão de adaptação, não é questão de futebol. O futebol do Coutinho me agrada muito. Eu acho que é um jogador que pode jogar tanto pela ponta quanto pelo meio. No Bayern de Munique, como eu não acompanho tanto os jogos do Bayern, não sei o que dele não ser tão utilizado. Mas eu creio que, na minha visão, quando ele foi contratado por empréstimo, eu achava que ele ia ser um jogo perfeito para ele ali, poder alimentar o Lewandowski, enfim, os jogadores do Bayern, mas não deu certo. Vamos ver o que vai acontecer no Coutinho daqui para frente. Na minha visão, ele poderia voltar para a Inglaterra. Não sei se tem espaço no Liverpool, mas ele poderia ir para outro time inglês, onde ele se deu muito bem também. Com certeza, eu ainda ouvi uns boatos, né, de transferência, principalmente que nesse fim de temporada europeia acabam surgindo muitos, que o Coutinho pode parar até no Everton, o rival do Liverpool. O Coutinho precisa pensar muito bem essa carreira na próxima temporada. Mas eu queria saber do Anderson também, porque tem outro brasileiro agora falando da Premier League, que é o Willian, que dificilmente vai continuar no Chelsea. O Chelsea renovou o contrato dele para jogar até o fim de agosto, ainda tem a Champions League, mas assim, o Chelsea não vai passar do Bayern de Munique. 3-0 no primeiro jogo, dificilmente vai recuperar com o futebol que está jogando, apesar de ter melhorado pós-pandemia. Anderson, queria a sua opinião sobre o Coutinho voltar para o Barcelona, que eu acredito que ele não vai parar no Barcelona. E sobre o Willian, qual seria o futuro do Willian na Europa? Falar primeiro do Coutinho, renovou o contrato de empréstimo dele com o Bayern de Munique até o final da temporada. Ele conseguiu essa renovação, senão ele já voltaria agora para o Barcelona. Ele renovou, o Perisic. O Willian tenta uma renovação com o Chelsea já desde a temporada passada, né? Ele pede 4 anos de contrato e o Chelsea oferece 2. No máximo 2, né? O Chelsea tinha oferecido uma temporada e agora oferece no máximo 2. O Willian parece que ficou irredutível quanto a isso. E eu acho que é muito difícil ele permanecer no Chelsea, né? Porque o Chelsea tem um planejamento futuro, tá contratando muitos jogadores jovens. Não quer um cara acima dos 30 anos por muito tempo no clube. Porque o Willian, ele não é tão velho agora, mas com um contrato de 4 anos, ele pode chegar numa idade muito avançada, 35 anos, por mais 4 anos de contrato, ele bate 35 anos e aí já é uma fase decadente fisicamente pro jogador. Então acho que o Chelsea tá certo em não dar os 4 anos. O Willian deveria permanecer no Chelsea por mais 2 temporadas, pelo menos, pelo futebol que ele vem jogando. Ele marca gol todo jogo. Ele merece a renovação, porém só de 2 temporadas. E o Chelsea que já contratou o Timo Werner, contratou o Ziyech e tá em busca nesse mercado, porque agora que saiu daquela treta que teve do fair play financeiro, o Chelsea parece que vai com tudo no mercado e se conseguir essa classificação para a Champions League via Premier League, acredito que o Chelsea pode voltar a fazer uma temporada muito boa na temporada seguinte. Essa é a minha opinião. Não sei, eu queria também saber a opinião do Wilson. Eu comecei falando que a gente zicou o Chelsea, porque o Chelsea estava muito bem na sequência, né? A gente gravou na terça passada, na quarta-feira ele acabou perdendo o jogo. Hoje também teve um jogo ali um pouco complicado pro Chelsea, foi 3-2 contra o Crystal Palace fora de casa, uma inovação muito boa do Lampard, do mesmo jeito que a gente não pode elogiar tanto, mas também a gente não vai criticar. É um trabalho que não podia nem ter contratação. A única contratação que eles fizeram foi mandar o David Luiz pro Arsenal, que foi um dos melhores da janela. O Chelsea com o Willian, olha que interessante, uma lista que saiu aqui, o Daily Mail fez os 10 jogadores do momento da Premier League, e o Willian é o segundo. E isso reflete em campo. O primeiro, lógico, que é o Bruno Fernandes, que é a sensação, pelo menos de 2020, da Premier League, e o Willian tá em segundo. É um jogador em final de contrato, né, igual vocês falaram, não ia nem poder jogar se
se não tivesse feito essa mini renovação até agosto, e tá jogando muita bola. O Willian, ele mostra aí no Chelsea uma personalidade, uma maturidade que eu não via no próprio Willian nos anos anteriores. Ele cresceu, ele pegou esse momento da molecada, ele cresceu no Chelsea. É um jogador muito importante, é um jogador que tá crescendo mais com o time, e se eu fosse o Chelsea não ia liberar não. Concordo também com o que vocês falaram, Wilson e Anderson. O Willian realmente é um jogador muito importante para o Chelsea, mas eu acredito que ele não é tão valorizado pelos lados ali do Stamford Bridge. Eu acredito que o Chelsea deveria dar mais valor para esse craque da bola, né, que infelizmente acaba sofrendo aí algumas críticas injustiçadas. O Willian, ele merece sim um lugar cativo ali no Chelsea, porque o Willian é um bom jogador, fez muito bons jogos também pela seleção brasileira. Infelizmente, na Copa do Mundo ele não ajudou a gente, mas é um jogador de suma importância na equipe do Chelsea. E já partindo agora para o mercado da bola, o Chelsea já tem outra carta na manga, que aí eu acredito que ele pode até entrar no lugar do Willian se realmente o Chelsea desfazer dele depois de agosto, que é o Kai Havertz. Kai Havertz, que é um jogador muito jovem, que está no Bayer Leverkusen fazendo uma temporada muito boa. Eu queria saber do Anderson, o Kai Havertz pode substituir a altura o Willian no Chelsea? Olha, Vitor, o Havertz, eu acho que ele pode substituir o Willian. Não sei se é a mesma altura, porque ele tem características diferentes, né? O Willian já é um jogador de maior velocidade, um drible em espaço curto, a finalização de curta e média distância. E o Havertz é mais para pensar o jogo pro Chelsea, sabe? Ele entraria ali no meio para compor o meio-campo junto com o Ziyech, que é a dupla que eu acredito que seja o meio-campo do Chelsea na próxima temporada. Eu quero que o Willian permaneça no Chelsea para ele somar com essa garotada. Ainda mais se o Havertz chegar, imagine o meio-campo com o Ziyech, o Willian Havertz e o Kanté marcando. É um baita meio-campo, o Chelsea com um baita time. Então acho que o Chelsea está acertando muito bem nessas contratações. Ele só tem que ficar ligado para não burlar o fair play de novo e ficar mais uma temporada punido. City, Chelsea que o diga desse fair play financeiro. Wilson, em sua opinião, o Havertz pode substituir a altura o Willian no elenco do Chelsea também, mas essa aí já é uma comparação de mau gosto, né? Timo Werner por Pedro é também trocar 8 por 80, né? Sobre essa contratação, acho que os clubes estão vendo ultimamente jogadores novos como um maior atrativo, né? E de fato é bom ter sangue novo. O exemplo do Manchester United aí, que tem uma média de 25 anos, jogadores novos jogando e arrebentando. Nós temos o Manchester City também, que é um exemplo de crescimento em categoria de base, enfim. Que, como eu disse, vendo o Chelsea jogar, acho que para substituir não, acho que para coexistir. Talvez os dois jogadores na temporada seguinte, fazendo um paralelo, talvez, quem sabe até uma dupla, não se encaixem, mas eu, de verdade, se eu fosse o Chelsea, não abandonaria o Willian, porque eu vejo o Willian como um fator muito importante para esse time do Lampard, tá jogando o que tá jogando. Então, não trocaria. Talvez colocaria os dois para ganhar experiência, o Willian dá experiência, eu seria o mais interessante pro Chelsea. Realmente o Willian ali na meiuca do Chelsea, ele agrega demais e vai ser realmente um erro se o Chelsea se desfazer dele. Mas, assim, eu ainda falo que vai ser difícil o Willian continuar depois de agosto, aí, setembro em diante, com a camisa azul da equipe do Chelsea. Eu não sei não, mas eu não vejo o Willian com futuro no Chelsea, mas não com futuro pelo futebol, com futuro por causa do Chelsea. Porque, para mim, o Chelsea, o que eu falei, ele não dá valor pro Willian. Ele quer essa garotada nova, ainda mais agora que liberou a grana, né? Liberou o dinheiro, agora pode gastar. Então, o Chelsea já cresceu o olho e eu acho errado isso, principalmente querer arriscar muito em jogadores tão novos e que com pouca rodagem também na Europa. Então, jogador bem? Então, lógico. Mas o Willian tem a experiência, tem aquele quê a mais. E saindo agora dessa transferência, essa possível transferência do Havertz para o Chelsea, tem também uma aí que essa eu acho um pouco mais improvável, mas seria tão gostoso pensar nisso, seria tão bom jogar Messi e Cristiano Ronaldo na Juventus. Para mim seria algo para encerrar a carreira e em alto estilo. Mas será que daria certo os dois no clube, Anderson? Olha, você tocou num ponto do imaginário de todos, né? E para completar para fazer a trinca perfeita,
o Guardiola treinando a Juventus. Imagine, Guardiola, Messi e Cristiano, todos juntos. Só falta uma coisa aí, o Neymar. Imagine, Neymar de um lado, o Messi do outro, Cristiano na frente e o Guardiola comandando essa equipe. Seria a equipe dos sonhos de qualquer um que joga videogame, né? Mas esse time aí seria o time da Master League. O Wilson concorda também, isso aí, o time da Master League, construiu o time da Master League na vida real. Messi, Cristiano Ronaldo, o Neymar aí já é mais difícil e Guardiola no banco. Wilson, você montaria esse time na sua Premier? Ah, meu, com certeza, né? Mas eu acho que o Messi deu declarações, né, na semana passada, falando de uma possibilidade aí de sair. Acho que a pressão também é muito grande, né? Ele é o Barcelona, o Messi é um jogador muito grande, gigante, igual a gente comentou, no gol 700 dele, a importância dele, só que eu ainda sou um pouco cético em relação à saída do Messi. Como disse, já teve boatos fortes, até um comentário, mas eu não sei se o Messi vai sair do Barcelona, mas se fosse sair para jogar com o Cristiano Ronaldo, é um sonho. Eu não digo nem jogar, posso dizer assim, valendo, mas um dia, talvez. O Tevez deu até essa hipótese, não sei se vocês acompanharam, o Tevez falou que quer aposentar com o jogo com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. Ele jogou com o Cristiano no Manchester United, jogou com o Messi na seleção, não sei nem se o Messi e ele tem boa relação, mas enfim, pelo menos um jogo, sabe? Tipo, só pra gente assistir, seria sensacional. Seria maravilhoso pra todo mundo do mundo do futebol. Imagina encerrar uma carreira assim, jogando junto, aí dá briga no vestiário pra acabar também. Eu acho que seria muito legal. Não sei se a Juventus consegue fazer esse sonho tornar realidade. Eu acho que realmente é muito difícil. É um sonho, é uma utopia, né? Messi e Cristiano Ronaldo realmente é como se fosse fogo e água. Não estou falando de rivalidade, estou falando de qualidade de futebol. São dois completamente distintos na sua técnica de futebol. Que isso, os dois, se somar os dois juntos, acho que pode entregar até as taças aí que o Juventus nem tem, que a Juventus nem tem ainda, que vai ganhar tudo, não vai ter nem graça. Só fazendo uma analogia, mas esse aí eu sei que vocês vão até dar risada, né? Que se Cristiano e Messi jogarem na Juventus, isso seria maravilhoso. Enquanto isso, na Turquia, no Istambul Basaksehir, pode ter uma dupla Ozil e Robinho. Mas isso aí, a comparação também é muito infame. Mas vamos para a próxima, agora fechando só o mercado da bola. No mercado da bola ainda pode pintar um outro retorno. A gente falou no outro podcast da volta do Robin ao futebol, vai voltar pro Groningen, primeiro time dele. O Sneijder, outro holandês aí que também se aposentou faz pouco tempo, pode voltar também a jogar bola no Trash da Holanda, que já demonstrou interesse. Só que o Sneijder já mostrou que estava meio fora de forma ultimamente, né, Wilson? Vai voltar para bater uma bola, né? Aquela bola do final de semana, com os amigos, domingão, porque é um grande jogador. Sempre fui muito fã do Sneijder, principalmente na época de Inter. Jogava muita bola. Só que aí acho que talvez bata com a análise que eu fiz do Robin na semana passada, talvez possa até ser prejudicial, porque o Sneijder ele não demonstra tanto, não é nem profissionalismo, mas enfim, a questão atlética igual o Robin. Eu não sei se ele vai conseguir voltar e fazer alguma coisa aí. Talvez, como eu falei, bater uma bola. Só que esses nomes aí não se sujam na minha visão. Mesmo que volte, pessoal, se fizer alguma coisa igual o Robinho, né, que você comentou aí realmente suja a carreira do cara. Tem um fator negativo, mas voltar e se não der certo, não deu, ponto. Exatamente, Anderson, essa volta aí do Sneijder, um dos melhores jogadores da Copa de 2010, eu não acho que ele foi melhor, acho que o Forlan jogou bastante, mas essa volta do Sneijder acho que agrega, eu acho que ele ficou com inveja do Robin por lá. Não só um dos melhores da Copa, né, como um dos melhores daquela temporada, no geral do futebol. O Sneijder jogou muita bola em 2010, 2011. Não, eu acho legal a volta dele, pelo folclore, o Sneijder e tal, mas o Sneijder, a última vez que eu vi uma postagem de foto dele, ele tava meio acima do peso. Mas a gente sabe que também o campeonato holandês não é todo esse campeonato aí. Então pode ser que ele dê pra dar uma pifada lá, dar umas assistências, dar uma brincada. Eu acho que vai ser legal ver o Sneijder de volta. E o Ozil indo pra Turquia é legal, né? Porque é o país de origem dele, né? Ele não é alemão, ele é alemão/turco. Tanto que ele sempre sofreu muito preconceito na seleção da Alemanha e se aposentou da seleção justamente por ser turco e não alemão. Então vai ser legal ele voltar para casa e ainda formar uma dupla com o Robinho. Então é uma dupla de ex-galácticos, né? Que em gerações diferentes, mas ambos jogaram em Real Madrid Galáctico. Pena é a decadência do Ozil, né? Um cara ainda jovem, que já jogou muita bola, mas parece que desistiu da carreira. Que dupla, meus amigos. Eu acho que se comparar Cristiano com Messi, Ozil e Robinho, eu acho que é mais provável Ozil e Robinho, hein? Vamos voltar ao futebol. Que dupla, meus amigos. Todo mundo no Campeonato Turco. E agora, só para encerrar também, que o nosso podcast já está extrapolando o tempo aqui, eu só queria
queria falar de uma coisa que é muito chata que aconteceu na Europa, mais precisamente na Bulgária, há mais ou menos uma semana, que foi um jogo do campeonato búlgaro, né? Lá tem os playoffs depois do campeonato regular, que eu só vou falar o nome dos times aqui para citar, para dar nome aos bois. Só que Tsarsko Selo era um time e o Chernomori era o outro. A questão é, um dos jogadores do primeiro time, do time da casa, ele jogou essa partida, acabaram perdendo por 4-1, uma goleada, só que o jogador ele já estava com Covid-19. E o que aconteceu? O laboratório que faz os exames antes do jogo acabou errando, né, na identificação do vírus. E aí, 3 dias após o jogo, o que me aparece? 20 casos da Covid-19 entre jogadores do time da casa, jogadores visitantes e até o presidente da equipe desse jogador, que eu só vou puxar o nome dele aqui, é o Martin Kavidansky, é o defensor do time da casa, o Tsarsko Selo. 20 jogadores contraíram a Covid-19 após esse jogo, após um erro de laboratório. E eu só queria fechar também porque, fazendo essa comparação com o Brasil, o futebol não é para voltar nesse momento. Nesse momento, o futebol não é a coisa mais importante que está acontecendo. Então, isso que aconteceu na Bulgária, essa triste notícia que aconteceu por lá, é um exemplo para mostrar muito bem que tá errado voltar ao futebol agora, tá errado ficar discutindo valores, tá tudo errado. Futebol não vem em primeiro caso agora, principalmente aqui no Brasil. Na Europa, muitos países, como a gente falou nos outros podcasts, Portugal, Alemanha, Espanha, Inglaterra, estão conseguindo fazer o maior controle, mas aqui no Brasil não. E pode acontecer muito bem isso que aconteceu, principalmente na volta desses estaduais. Só queria a opinião do Wilson aí, se despedir e também falar sobre isso. Bom, eu sou totalmente a favor aí do que você disse. Até mudar um pouco o clima, né? Porque falar disso é complicado. Parece que as pessoas vivem numa bolha, né? Principalmente no Brasil. Isso que aconteceu aí, na minha visão, é reflexo do que pode acontecer aqui. A volta no Carioca ali foi totalmente premeditada, desrespeitosa. Como eu disse do Flamengo no começo, eu reitero, o Flamengo nos últimos tempos aí vem fazendo uma ótima gestão em campo. Só que, além do caso dos meninos do Ninho, né, os tratos com as famílias dos que morreram no acidente, forçar essa volta junto com os governantes. Agora chegou uma notícia aqui de última hora que a Federação Paulista ela solicitou ao governo de São Paulo a volta do Paulistão em 22 de julho. E eu não sei se vocês... 22 de julho agora, né, nesse mês. Não sei se vocês têm essas notícias no celular que aparecem, né? E olha que coisa, que triste, né? Que triste. No mesmo momento que chega essa notícia, embaixo aparece assim, Brasil registra 1.312 mortes nas últimas 24 horas. Então, assim, falta humanidade, igual você disse. Dinheiro é apenas dinheiro. Futebol, infelizmente, nós amamos futebol, nós vivemos de futebol, só que ver como essas pessoas que estão dominando o futebol estão tratando a humanidade é de dar nojo, é triste. E, infelizmente, quem vai pagar a conta somos nós. E quando o futebol volta, no Brasil é assim, voltou o futebol, as coisas voltam ao normal, já estamos voltando. As pessoas têm que se conscientizar, nem é questão de ficar em casa ou não é briga partidária, nada. É questão de você ter uma consciência. E o que esses mandatários da bola não têm é consciência. E é triste demais, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. E aí, Anderson, também sua opinião sobre isso, também só falar que um desses times, né, o time visitante, acabou soltando uma nota de que vai entrar nessa quarentena, que não vai jogar a próxima partida, só que o time da casa, que é o Tsarsko Selo, desse zagueiro que estava com a Covid-19, ele vai estar marcado o jogo para entrar em campo na semana após esse duelo. É um fato lamentável. Anderson, por favor, suas considerações finais sobre o nosso 11 em campo. Bom, eu queria começar agradecendo por mais essa edição. Foi uma edição bem legal, rendeu bastante os assuntos. Inclusive, não falamos tudo que estava planejado, né? Mas agora, entrando nesse caso, é muito triste, né? Porque o futebol sempre foi marcado por alegria, por salvar vidas, pessoas saindo do coma por causa do futebol. E no momento que a gente mais precisa que o futebol transmita isso, ele acaba sendo usado como uma cortina de fumaça para muitos problemas políticos nos países e acaba até virando uma arma, porque essa disseminação do vírus que ocorreu nesse jogo pode inclusive levar pessoas a óbito, né? Da familiares desses jogadores, até os próprios jogadores. O presidente do clube pegou. E a maioria dos presidentes de clube costuma ter uma idade acima, né? Já está dentro do grupo de risco. Agora, falando da Federação Paulista, essa volta do Campeonato Paulista, a própria partiu esse pedido da Federação Paulista de Futebol para o governo do estado de São Paulo, que o Paulista retorne até dia 22 de julho.
E se for retornar até essa data, for autorizado, o Paulistão acabaria no final de semana que inicia o Campeonato Brasileiro. Então o calendário de futebol ficaria muito apertado, com muitos jogos, sem falar que a nossa curva ainda não parou de descer, né? Ainda tem muitos casos de coronavírus no Brasil. Em São Paulo é o epicentro do vírus, né? Exatamente, Anderson. E isso que você disse é um dos fatos que me deixa mais chateado com essa volta. Mas também quero agradecer a participação, foi muito bom. Foi os podcasts aí que tivemos diversos assuntos, não conseguimos abordar todos, mas fiquem atentos aí, nós temos sempre edições semanais. Contamos também com os comentários de vocês, comentem, deixem aí o feedback, queremos saber aí o que vocês acham da volta do futebol, questões aí do exterior também. E vamos continuar, nosso papel aqui é comentar de futebol, apesar dos pesares, futebol tá aí, é o mais importante das menos importantes, como já diria. E agradeço a vocês e até semana que vem, valeu pessoal. Valeu, Wilson, valeu, Anderson. Não é para acabar nesse clima triste mesmo, apesar que a gente tem que informar isso, tem que falar o que está acontecendo. E São Paulo dá mais uma amostra, é mais um estado que entra nessa triste estatística de precipitar essa volta do futebol nesse momento que a gente vive. Mas a gente vai falar de coisa boa e se for para falar mal também, para falar a verdade, a gente vai falar. Muito obrigado a você que acompanhou. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, 11 em Campo, Spotify também, estamos no YouTube também. Então segue a gente lá, curte, compartilhe, comente, fale o que você quer ver no programa, o que você gostou, o que você não gostou também. A gente aceita todos os tipos de opinião. Bom, aqui Vitor Moura e eu também me despeço de vocês desse 11 em Campo que foi fabuloso fazer. Tomara, por torcedor do Arsenal, claro, que venha mais uma vitória, mais um empate aí, porque o time vai continuar invicto, o nosso programa, nosso podcast vai continuar lá em cima. Abraço, gente, tchau!